Oiê, tudo bem com vocês? Quem não me conhece, meu nome é Laura Manete e bem-vindos ao canal Jovens de Aleco. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência como estudante de medicina, porque eu já estudei em duas universidades, eu já cursei medicina, sendo uma de método tradicional e outra de método TBL. Vou deixar a explicação da sigla aqui embaixo. E eu vou explicar pra vocês qual é a maior diferença e qual eu prefiro. A capa do vídeo já dá pra induzir um pouco, né? Eu prefiro o método TBL e eu vou explicar pra vocês o porquê e as diferenças dos cursos, caso tu esteja cogitando entrar em uma universidade em dúvida entre a tradicional e a PBL, que também é outro tipo de faculdade. Eu vou deixar um card de um vídeo que tem aqui no canal, que é um vídeo de alguns anos atrás do meu namorado, que ele também cursou medicina em dois métodos diferentes. Ele cursou no tradicional e no PBL, e no caso dele, ele preferiu o tradicional ao PBL. Já eu prefiro o TBL ao invés do tradicional. Nós dois tivemos contato com a medicina tradicional, mas com métodos diferentes depois. Vamos pro maior sentido do vídeo, né? Que eu falar porque que eu prefiro muito mais o método TBL. Eu, além de ter trocado de faculdade por vir mais para próximo de casa, eu com certeza prefiro o TBL ao tradicional, porque no método tradicional, na universidade que eu estudava, eu seria hipócrita se eu tentasse falar mal da Universidade Fevale, mesmo que eu tivesse algum ranço ou não de lá, porque realmente foi um dos campos mais lindos que eu já vi na vida. A estrutura, assim, é uma coisa de sonhos, é uma coisa de universidade que a gente imagina, que a gente vê nos filmes nos Estados Unidos, é realmente muito lindo em questão de estrutura e de beleza. Aquele campus é o paraíso. Eu sei que eu sou um pouco leiga nisso, mas eu acredito que seja um dos campos mais bonitos do Brasil. Mas eu tô aqui falando de método de estudo e eu não me adaptei tanto ao método tradicional quanto ao método atual. E não que eu não conseguisse estudar lá, que eu não tenha conseguido passar nas provas, até porque eu completei o primeiro semestre lá e fiz uma parte do segundo semestre de medicina lá, e não que eu não gostasse dos professores ou da faculdade, do ensino. Só que eu achava muito exaustivo. As aulas começavam às 9 da manhã. Isso era uma coisa que eu gostava, porque eu levantava às 6 da manhã e ficava estudando antes do horário de ir pra aula, que era o momento de respiro que eu conseguia estudar pras provas. A minha rotina lá era morando colada no portão da faculdade. Eu acordava às 6 da manhã, estudava mais ou menos de umas 6h30, umas 8h30, aquele tempinho ali que eu tinha pra estudar durante os dias, e acordar cedo foi o jeito que eu consegui estudar, porque realmente era muito exaustivo o método tradicional lá. Então, se eu não levantar às 6h30 da manhã, tem colegas minhas que viravam a madrugada, mas eu não acho muito efetivo pela questão da importância de manter o sono, o círculo circadiano em dia, as horas regradas. Eu não conseguiria me imaginar dormindo 3 horas da manhã, 4 horas da manhã estudando e depois levantando 8h30. Eu acho isso que não é saudável, eu não recomendo. Então, quando eu chegava da faculdade, umas 8 horas da noite mais ou menos, eu tentava fazer algum exercício aeróbico pra manter a saúde, comia, tomava banho e deitava, e ali, já apagava perto das 10 da noite. Eu arrumava correndo o que desse da casa para no outro dia levantar às 6 da manhã para estudar, para ir para aula. Também usava muito dos finais de semana para estudar. Eu praticamente não tinha finais de semana livre, porque eu tinha que passar o final de semana inteiro estudando para dar conta da grande carga de conteúdo. E esse é o problema que eu vejo no método tradicional, em que tem muitas horas de aula. A gente tem que matar algumas aulas às vezes, por precisar de tempo para estudar ou para se exercitar, porque a gente não pode negligenciar a nossa saúde. A gente ficava na faculdade a maioria dos dias, das 9 da manhã às 8 da noite, no primeiro semestre. Tinham alguns dias que eram assim, alguns dias a gente soltava mais cedo. E o que eu sentia na universidade, eu não tô falando que é algo exclusivo da Fevale, e sim uma coisa que, como era lá, eu acredito que tem em outras universidades de método tradicional também. Esse vídeo não é um ataque à universidade, até porque eu sou muito grata por ter tido a oportunidade de estudar lá. É que parecia que a cada semestre que fosse passando, a gente ia ter cada vez menos tempo. Tipo, essa rotina que eu falei pra vocês de ficar das 9 da manhã às 8 da noite, 2 dias na semana, parecia que no segundo semestre já passava pra todos os dias, e aí nos outros parecia que ia começar mais cedo. Parecia que cada vez mais a carga horária ia aumentar. E tinha algumas aulas que a gente sentia que se a aula fosse mais sucinta, ela poderia levar de 1 a 2 horas. E às vezes a gente tinha 4 horas daquela matéria no dia. E isso a gente sentia em várias coisas, e não é uma opinião só minha, sim, de vários colegas que estudavam comigo. Não tô falando que
a minha opinião é suprema ou só ouvindo as vozes da minha cabeça. Meus colegas também tinham muito esse sentimento e eu tenho vários que migraram daquela universidade que eu tava pra universidade atual que eu tô e também sentiram um grande alívio, um grande respiro em relação à carga horária e também esse sentimento de que no TBL, né, a gente consegue fixar muito mais porque além de não ter uma carga horária tão extenuante, a gente tem bastante aula, é óbvio, porque é uma faculdade de medicina. E ao invés de ir aumentando conforme os anos vão passando, aqui a carga horária vai diminuindo, o que é muito bom, e vai aumentando as atividades práticas. Isso no método TBL, na Universidade Católica de Pelotas, que eu tô atualmente. Então aqui a gente tem as tutorias toda quinta-feira, em que a gente tem questões, casos clínicos sobre os conteúdos que a gente teve na aula. Então a gente passa toda semana tendo aula das matérias diferentes. E na quinta-feira a gente tem uma tutoria em grupo em que a gente recebe questões, casos clínicos, às vezes a gente faz apresentações respondendo coisas sobre o conteúdo integrado de todas aquelas matérias, porque no método tradicional eu sentia que a gente via muito mais profundo os assuntos, mas ficava muito no teórico, muito no livro e em responder a prova. E mesmo nas provas práticas isso acontecia porque era aquilo de decorar o nome da peça e fazer a prova prática de anatomia. Depois que tu aprende a estudar para uma prova prática de anatomia, tu vê que é basicamente isso. No início é um terror. E aí, deixa eu tomar água. Bebam água e comprem meu e-book. Brincadeira. Ou não. E aqui na universidade que eu estudo atualmente, a gente tem muito mais essas tutorias, que são esses desenvolvimentos de conhecimento em grupo, o que é muito legal porque ao invés de a gente ver os conhecimentos separados das matérias, e além de que todas as provas são integradas e a gente tem essas tutorias na quinta-feira em que a gente consegue ver tudo de um cenário mais amplo, sabe? Se agora a gente tá estudando circulação cardíaca, a gente vai estudar todas as causas e... todas não, mas a gente vai estudar várias causas e várias doenças, vários sintomas que um paciente com problemas cardíacos vão ter, tanto de suplementação de sangue no coração, quanto problema nos átrios, nos ventrículos. Eu sinto que é muito mais aprofundado, sabe? Que a gente consegue relacionar muito mais com a vida real desde o primeiro semestre do primeiro ano. E aqui no segundo ano a gente já começa a atender nas unidades básicas, que são as UBSs, os postinhos. E eu tenho contato com pessoas da minha antiga turma que estão no segundo ano de medicina, na minha universidade antiga, do método tradicional. E que eles estão muito longe de ter contato com o paciente no quesito de eles mesmos atenderem. Claro que aqui a gente atende, faz a acolhida básica depois de fazer os exames no paciente, tanto anamnese quanto exame físico, isso no segundo ano. A gente tem que discutir tudo com o preceptor, que é um médico, as condutas, o que falar pro paciente, não é algo jogado e o paciente não vai estar mal assistenciado, não me entendam mal, tá tendo um bom atendimento nas UBSs, que a maioria das pessoas chamam de postinho. Mas eu tô querendo mostrar pra vocês a grande diferença que eu tenho colegas lá no segundo ano que não tiveram praticamente nada de atividade prática, que no segundo ano eles não atendem pacientes como a gente vai atender aqui, eles não fizeram praticamente nada prático, enquanto eu aqui no primeiro ano eu já tirei sangue, já fiz coleta de sangue, eu já aprendo RCP, eu já aprendo, que é aquela reanimação cardíaca, sabe? Eu já aprendo a medir pressão arterial, eu já aprendo a fazer ausculta cardíaca, coisas que não tem lá no primeiro ano, até porque eu já fiz o primeiro ano lá, então eu posso dizer por experiência própria pra vocês, e também pelos meus ex-colegas que continuam lá. Então eu sinto que a gente consegue relacionar bem mais a literatura com a realidade, do que só ficar se aprofundando muito na literatura e aí deixar os anos ficarem passando de faculdade e chegar lá na frente, talvez no meio ou no início do ciclo clínico, no mínimo, para ter o primeiro contato com o paciente e já não lembrar das coisas do início. Então isso é uma coisa que eu realmente gosto muito do TBL e eu sinto que eu aprendo muito mais, eu tenho mais dificuldade na hora de integrar os conteúdos do que estudar separadamente. Foi bem difícil no início, não vou mentir pra vocês, mas eu sinto que quando a gente consegue ver a medicina de uma forma mais ampla, aquilo fica mais enraizado na gente e a gente aprende de verdade, ao invés de só aprender pra prova.
E além de ter várias experiências, como eu citei pra vocês, que eu tive, além dos reflexos também, que tem aqui nos vlogs, eu aprendendo a fazer o reflexo patelar, reflexo de Aquileu e muitos outros casos clínicos relacionados a AVC também. Vou tentar ser sucinta agora. Caso vocês tenham a opção de escolher entre uma faculdade do método tradicional ou do método TBL, eu aconselho vocês a escolherem o TBL, caso vocês tenham essa opção, porque vocês vão ter muito mais prática, vocês vão ter muito mais aprendizagem em grupo. Por mais que às vezes eu fique tímida nos momentos ali de conhecimento em grupo, eu sinto que é bem importante essa exposição pra gente e pra fixar. Então eu aconselharia vocês a escolherem o TBL. Agora, entre o PBL, que tem um vídeo aqui no canal que eu já falei pra vocês, e o tradicional, eu iria no tradicional. Mas tradicional e TBL, que é a marca do vídeo, eu aconselho o TBL, porque vocês vão ter muito mais experiências, vocês vão começar a lidar com pacientes e casos clínicos mais cedo, vai ficar um conhecimento mais enraizado e são menos horas de aula. E eu sinto que aí vocês têm mais tempo para estudar em casa as lacunas que vocês realmente não aprenderam. Enquanto no tradicional a gente passa o dia inteiro na faculdade. Às vezes a gente chega de noite em casa e a gente não sabe se a gente estuda, se a gente come, se a gente lava o cabelo, se a gente cozinha. A gente realmente chega super exausto, sem tempo, cansado, sem saber o que fazer, perdendo, às vezes, qualidade de vida e de saúde. Então, eu acredito que o método tradicional seja muito exaustivo e que se tu estiver no método tradicional também, eu te aconselho a ir para as aulas mais importantes, não te cobrar de ir em todas as aulas, porque se tu for em todas as aulas não vai sobrar tempo para estudar, porque tu passa o dia inteiro na faculdade. Eu sinto que enquanto no método TBL a gente consegue enraizar mais o conhecimento, no método tradicional a gente se desgasta muito mais e é muito mais exaustivo e tem menos prática. E esse vídeo foi muito sincero, quero que vocês entendam que não é nenhum ataque a nenhuma faculdade e nem desmerecendo um método ou outro. Eu tô falando a minha experiência e o que eu recomendo. Se tu pensa diferente, pode deixar aqui nos comentários, mas eu super respeito a tua opinião se tu pensa diferente. Criar uma comunidade de respeito e paz. Se tiver qualquer dúvida sobre esses métodos, pode deixar aqui embaixo que eu sempre respondo todos vocês. E por favor, não esquece de te inscrever no canal para me ajudar a continuar trazendo conteúdo aqui, trazendo vários vídeos informativos para vocês. Um beijo, até o próximo vídeo. Pra tu que realmente é um inscrito assíduo dos Jovens Jaleco, que não perde nenhum vídeo e que gosta de estar sempre informado sobre a rotina da medicina ou sobre os editais, por favor, compartilhe o canal com teus amigos e maratona esses vídeos. Se tiver visto todos, bota todos pra rodar aí no teu computador, deixa rodando pra nos ajudar, por favor, porque já somos mais de 1000 inscritos aqui no canal, já temos muitos vídeos e eu já ajudei a vida de muitas pessoas que eu sei, porque vocês me agradecem nos comentários dos vídeos. Então, por favor, deixa os vídeos rodando aí pra eu conseguir bater as 4000 horas e finalmente monetizar o canal. Agora sim, sem mais delongas, até o próximo vídeo.